Olá. Bem, meu nome é Paulo Lemos, eu sou doutor em empreendedorismo e eu tenho dedicado grande parte da minha atividade profissional e acadêmica para trabalhar três funções que eu acho que são importantes na área de empreendedorismo, né? Que é a parte de educação em empreendedorismo, que é a primeira parte. A segunda é a parte de pesquisa em empreendedorismo. E a terceira parte, que eu acho que é uma parte que tem muito a ver com essa questão que está reunindo todo mundo aqui, que é a possibilidade de conviver com pessoas empreendedoras. A possibilidade de estar interagindo com pessoas empreendedoras, né? Então, essas três atividades têm pautado muito a minha atividade como uma pessoa ligada a empreendedorismo, né? Nos últimos tempos, eu tenho me dedicado também a entender bastante o tema da nossa discussão aqui, que é a questão relacionada aos chamados ecossistemas de empreendedorismo, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito do que significa essa ideia relacionada a ecossistemas e as práticas que estão relacionadas. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é um pouco como vocês podem, como as pessoas que têm interesse em empreender vão poder se relacionar com esse chamado ecossistema de empreendedorismo, né? Então, esse envolvimento com o tema de ecossistemas de empreendedorismo, que é hoje um tema bastante falado, né? Ele é um tema bastante discutido, seja nas universidades, seja na própria imprensa, né? Hoje as universidades, por exemplo, estão todas procurando entender como é que funcionam esses ecossistemas de empreendedorismo para poder encontrar formas de auxiliar a gestão do empreendedorismo que ela oferece para os seus alunos, que ela oferece para os processos de transferência de tecnologia, né? Bem, e isso redundou no meu trabalho de doutorado no final do ano passado. Bom, mas antes da gente entrar especificamente na questão dos ecossistemas, qual é a visão principal que eu tenho de empreender, né? O empreendedor, seja ele uma ação mais individual, seja ele uma relacionado a uma ação mais de grupo, né, mais de time, ele vai sempre estar ligando duas coisas: problemas e oportunidades, né? Só que a visão, o mindset do empreendedor, ele é diferenciado a partir do momento que ele começa a olhar problemas como oportunidades. Ele é uma pessoa que vai identificar e selecionar problemas com uma visão de aproveitamento desses problemas do ponto de vista de oportunidades de novos negócios, de oportunidade de geração de novas organizações, né? E quanto maior o problema, maior vai ser a possibilidade que o empreendedor vai ter de transformar esse problema numa grande oportunidade e de transformar isso num grande processo empreendedor, né? Então, no fundo, o empreendedor vai ser essa pessoa que movimenta, combina, articula recursos. Essa é a grande função, essa é a grande atividade que os empreendedores, os grandes empreendedores, sejam eles em time ou individualmente, realizam, né? Bom, mas como é que a gente podia pensar um pouquinho nas diferenças? Onde é que estariam essas diferenças entre as pessoas que empreendem, né? Que realizam atividades empreendedoras, né? Como é que a gente pode identificar essas diferenças, né? Essas diferenças vão estar basicamente ligadas às ações, às atitudes e às funções que você vai desenvolver enquanto uma pessoa empreendedora, enquanto um grupo empreendedor, enquanto uma organização que está buscando o desenvolvimento de uma atividade empreendedora, né? Então, como é que a gente pode pensar nessas funções, atitudes e ações que as atividades empreendedoras envolvem? Eu compilei para vocês aqui um conjunto de aproximadamente 20 atitudes, ações, funções empreendedoras que mostram muito claramente uma diversidade muito grande de atitudes, né? Desde atitudes ligadas à própria, vamos dizer assim, envolvimento psicológico com a questão do empreendedorismo, que vai desde o desejo, da sua paixão pelo tema do empreendedorismo, passando pela energia que você dedica a essa atividade, né? Como é que você vai estar trabalhando também a sua disposição de estar navegando, de estar transitando por ambientes incertos,
Como é que você vai ter a sua visão de responsabilidade social? Como que você trabalha a sua questão de persuasão, a sua capacidade de vender ideias, no melhor sentido da palavra, de vender ações, né? Então, nesse conjunto grande de ações que nós estamos vendo aqui, você tem praticamente todo o processo de desenvolvimento empreendedor, né? E aí você tem também algumas atividades que são, vamos dizer assim, finalizadoras desse processo, na minha visão, que é você, o empreendedor que realmente vai fazer diferença, o empreendedor que vai criar realmente alguma coisa que algum produto, alguma nova organização, alguma atividade que gere algum impacto e que faça diferença na sociedade. Essa última ação, atitude, eu acho que é o que realmente faz diferença em relação às ações empreendedoras, né? Bom, como é que a gente pode pensar assim, alguns exemplos para demonstrar o que a gente está um pouco falando, né? Primeiro, exemplos de energias renováveis. O conjunto de oportunidades que existem nessa área de energias renováveis é um conjunto do tamanho dos problemas que existem nesse segmento para você substituir as fontes, né, esgotáveis por novas fontes renováveis e sustentáveis. Então, é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo a gente poderia pensar nas ações das organizações não governamentais em relação ao meio ambiente. Como é que essas organizações surgiram? Elas surgiram motivadas para tentar estabelecer uma mudança social, uma mudança cultural grande na sociedade a partir de um problema estabelecido, que era o problema da destruição da natureza. Então, qual foi a ação empreendedora? Eu me relaciono com essa mudança criando uma nova organização. Então, eu criei uma organização, que são as organizações não governamentais, que não são nem governo, nem setor privado, para fazer frente a esses problemas e ter essa ação empreendedora, né? O próprio exemplo que nós estamos vivendo hoje, vivenciando aqui, eu considero uma ação de alto teor empreendedor, que é o TED Sanca. Por quê? O que aconteceu com esse evento? Foi percebida uma oportunidade, né, de um movimento global. Os alunos, as pessoas envolvidas com o TED Sanca mobilizaram recursos, foram atrás da viabilização desses recursos de uma maneira criativa, como nós vimos no começo da definição de empreendedorismo, e fizeram de tudo para isso estar acontecendo aqui. Então, essa visão empreendedora é muito clara no que nós estamos vivendo aqui. E, inclusive, com possibilidades de você estar gerando novas ações empreendedoras a partir do que está acontecendo aqui, né? Um outro exemplo que pode ser pensado como exemplo de desenvolvimento empreendedor. Hoje em dia se desenvolve muitas aplicações, né, para plataformas de aplicativos móveis, para várias empresas e várias plataformas. E tem várias pessoas que têm um espírito de desenvolver uma aplicação para essas plataformas, desses smartphones e tablets que todos usamos, mas como é que eu vou conseguir, tendo essa ação um pouco individual, transformar essa ação empreendedora numa empresa, numa organização que vai, de fato, trabalhar como uma organização que vai se identificar como uma empresa que vende dispositivos móveis de uma maneira organizada, sistemática, para o mercado consumidor, né? Bom, e aqui eu acho que tem essa visão que eu gosto de colocar, que nós chamamos, vimos lá nas atividades, nas ações, nas atitudes, o poder transformador que você vai ter na sua ação empreendedora está muito relacionado com essa escala, que eu chamo de escala organizacional. Quanto maior for o seu envolvimento para sair de ações que são ações pontuais para o desenvolvimento de empreendimentos e para chegar ao desenvolvimento de organizações e empresas, maior vai ser a chance de você estar fazendo uma ação empreendedora com alto impacto na sociedade, com alto impacto social. Ou seja, uma das maiores inovações que eu vejo que existe no capitalismo é a capacidade que o capitalismo tem de criar novas empresas, criar novas organizações. E essa é uma inovação que ainda está sendo entendida. Como é que se criam as empresas, né? Como é que se criam as organizações. Então, essa escala organizacional do empreendedor, acho que ela indica muito bem para quem tem esse ímpeto empreendedor, que ele tem que estar saindo dessa posição para atingir a formação de organizações e empresas, se ele, de fato,
quiser atuar como um empreendedor individual ou como um grupo que vai, de fato, criar uma mudança social significativa na sociedade, né, e na economia. Bom, e como é que a gente pode pensar tudo isso que nós estamos trabalhando aqui do empreendedor como uma pessoa que, ou um grupo que consegue olhar problemas com uma visão de oportunidade e alavancar esses problemas como uma perspectiva de mudança, né? Aí nós entramos na questão do ecossistema de empreendedorismo. O que seria, na verdade, um ecossistema de empreendedorismo? Um ecossistema de empreendedorismo é esse conjunto de recursos que quem tem interesse em desenvolver uma nova empresa, uma nova organização, ou fazer alguma coisa significativa, vai ter que mobilizar para poder conseguir os seus objetivos, conseguir os seus resultados. Não é? É um conjunto, basicamente, de organizações, de pessoas e de instituições que vão estar no ambiente onde você vai estar atuando e que você vai ter que, de uma maneira empreendedora, articular, mobilizar e tirar valor desse relacionamento. Né? Bom, como é que a gente pode pensar os componentes de um ecossistema de empreendedorismo? Né? Bem, você tem aí alguns elementos que nós chamamos dos componentes de empreendedorismo e reforçamos essa ideia de que você vai ter que movimentar e alavancar os recursos para fazer a principal competência exigida pelo relacionamento com o ecossistema. Você vai ter que ter uma capacidade, uma habilidade muito forte de interagir com vários desses componentes do seu ecossistema. Essa é a habilidade principal. Se você tem essa intenção de empreender, intenção de criar mudanças através do empreendedorismo, você vai ter que trabalhar com esses elementos principais de um ecossistema. Né? Então, um primeiro elemento importante, as universidades. Procurar o conhecimento das universidades. Procurar como as universidades podem oferecer para você, seja a parte mais tecnológica, seja a parte mais ligada à ciência, ou mesmo agora, cada vez mais, oferecendo uma visão de inovação e de empreendedorismo. As incubadoras. Como as incubadoras podem ser um fator-chave, um componente-chave para quem tem esse interesse em desenvolver uma nova atividade, em ser um empreendedor. As faculdades de administração, principalmente em regiões, lugares como o que a gente vive aqui, numa região como São Carlos, é muito importante você combinar as competências tecnológicas de engenharia e de ciência com as competências de negócios. E uma fonte de pessoas que conhecem de negócios são as escolas de administração. Os ecossistemas de empreendedorismo que eu estudei, ligados às universidades, eles sempre são muito dependentes da junção das escolas de engenharia e de ciência com as escolas de administração. E os times e as empresas que saem dessas universidades combinam times dessas várias faculdades ou vários institutos dentro da própria universidade. Um ponto fundamental é procurar pessoas que são os chamados mentores. Hoje em dia se fala muito nessa ideia de mentoria, né? Que não é uma ideia nova, mas que está trazendo um movimento muito importante para quem vai atrás do conhecimento para empreender, que é você conseguir se relacionar, interagir com pessoas que já estão no mercado, que já criaram empresas, que conhecem o caminho das pedras, que sabem te dizer, na prática, qual o caminho que você pode seguir. Então, procurar esses empreendedores mais experientes, estabelecidos, para que sejam orientadores, que sejam direcionadores do que você está pensando em fazer. Parceiros e fornecedores. Você vai ter que procurar, nesse ecossistema, as mais variadas parcerias e organizações e pessoas que possam funcionar como seus fornecedores. Um elemento novo também que eu acho fundamental na ideia de ecossistema são as chamadas aceleradoras. As aceleradoras de negócios, elas são hoje um movimento, junto com o movimento de startups, que nós estamos vendo ali também, é um movimento global. Então, hoje o Brasil já tem várias aceleradoras de negócios, assim como várias outras economias. E este é um movimento novo porque é um movimento que praticamente complementa a ação das incubadoras. As aceleradoras, como o próprio nome diz, elas estão muito voltadas para fazer com que os negócios se desenvolvam de maneira ágil, de maneira rápida, mas de uma maneira muito fundamentada no conhecimento de empreendedores que já são estabelecidos, né? Então, as aceleradoras também, um outro elemento fundamental. Os parques tecnológicos. Se você pretende criar uma organização naquela escala organizacional que nós vimos,
você vai precisar se instalar. Então, procure os parques tecnológicos, entenda como funciona a instalação, os mecanismos de incentivo, porque o Brasil já dispõe de muita infraestrutura nesse sentido. Procure outras startups, procure saber quem está mais ou menos também na mesma situação que você e procure compartilhar conhecimento com essas pessoas, com essas startups que estão também no começo, mas que também já têm alguma coisa para compartilhar com você, né? E capital, quer dizer, ir atrás de investimento anjo e de fundos de investimento. Hoje em dia, as mudanças que estão acontecendo nessa área de empreendedorismo também estão modificando sensivelmente as fontes de financiamento e as fontes de acesso a capital. O principal movimento que nós vemos hoje, a gente já sabe, é o movimento de crowdfunding, né? E ele também está ligado nessa questão. Procurar as formas de financiamento, as formas de recursos financeiros, né, que vão viabilizar o negócio. Lideranças. Procure as lideranças desse ecossistema. Quais são essas pessoas que são líderes nesse ecossistema? Quais são as pessoas-chave? Como você pode acessar? Recursos para P&D. Como você pode ir atrás das fundações de amparo à pesquisa, que, particularmente no estado de São Paulo, você tem um apoio muito forte para quem quer desenvolver, principalmente negócios tecnológicos, né? Então, reforçando essa questão do ecossistema, é a sua capacidade de atuar como um empreendedor e alavancar de maneira criativa o seu relacionamento, a sua interação com todo esse conjunto diversificado de atores, é que vai fazer a diferença no momento em que você decidir criar um negócio e no momento que você conseguir desenvolver e criar uma nova organização, criar uma nova interação com esse ecossistema, né? Os objetivos últimos que você vai procurar nesse processo interativo todo são os 3 Cs. Você vai procurar, com a sua ação empreendedora, estabelecer conexões, estabelecer relacionamentos de qualidade com todos esses atores, essas instituições que estão no ecossistema. Você vai estabelecer o segundo C, que é a busca incessante, interminável, permanente de conhecimento. No fundo, se a gente pudesse resumir, a busca principal que você vai ter nesse processo todo de relacionamento com o ecossistema é uma busca pelo conhecimento, inclusive o conhecimento de pessoas. Você conhecer as pessoas certas, as lideranças, quem são as figuras-chave, é uma forma riquíssima de conhecimento. E, claro, né, o terceiro C desse processo todo, dos objetivos que você vai buscar nessa interação com o ecossistema, que é a busca de recursos financeiros, a busca de capital, né? Então, essa era a principal mensagem que eu tinha para dizer para vocês aqui, e reforço a minha interação com a questão do empreendedorismo e espero ter podido aqui com vocês hoje, ter passado um pouco da minha experiência, né, ter de fato colocado para vocês aqui a certeza de tudo isso que eu estou falando faz parte de uma vivência quase que diária minha, né, grande parte da minha vida. Recente profissional e acadêmico está ligado com essa questão. E eu espero que, além de ter podido estar com vocês aqui para conversar, explicar um pouquinho mais quais são essas visões que eu tenho, quais são as abordagens que eu tenho, também eu possa, ao final, estar ajudando a inspirar pessoas que queiram, de fato, ser empreendedoras e gerar um impacto e fazer uma mudança na sociedade. Obrigado.